Bem, como eu coloquei aqui, eu penso que nesse item, mais importante do que ficar discutindo, o que importa é estabelecer uma discussão a respeito dessa relação. Tá? E aí eu lancei algumas perguntas. Antes de responder eu mesmo essas perguntas, quer dizer, qual é a minha visão, e a visão que eu tinha, portanto, nesse caso não mudou, poderia ter mudado, porque eu passo agora a ver de fora e não mais de dentro, e essa é a realidade. Quer dizer, eu ainda tenho uma relação... Ontem à noite eu estava pensando que tem gente que às vezes diz assim, Zé Cláudio, tu ainda tens muita ligação com o Ministério Público. E eu digo, não, não é verdade. Como o meu ego é imenso, eu penso que o Ministério Público ainda tem uma ligação muito grande comigo. Eu incorporei o Ministério Público em mim. Eu não me incorporei ao Ministério, eu incorporei o Ministério Público em mim. Às vezes eu já sou inscrito na ordem, a pessoa, vais advogado? Não. Primeiro porque eu não tenho vontade. Não tenho necessidade também. Eu tenho uma vida muito confortável para precisar entrar, mas porque eu não me sinto mais bem dentro das carreiras jurídicas, eu não me sentiria bem fora daquela que eu escolhi para mim. Né? Eu advoguei, vim para o Ministério Público para mim mostrou o lugar onde eu queria estar. Né? Então, respeito muito os advogados que eu fui, respeito muito os juízes, minha família cuida disso toda, mas o Ministério Público realmente fazia parte, ou a ser do Ministério Público fazia parte da minha vida. Então, mas de fora, evidentemente, que as minhas reflexões elas são feitas de uma forma mais livre, mas nesse caso não mudou. Né? Uma coisa que sempre me incomodou dentro do Ministério Público, me incomodou no bom sentido, foi essa discussão a respeito dos princípios institucionais, como nós deveríamos trabalhar essa questão. Né? A coisa que eu achava mais engraçada era a definição de unidade. Unidade significa que todos pertencem à mesma instituição, sob a direção de um só chefe. Eu não sei, eu conheço o doutor Aristides desde o tempo que eu tomei posse, ele era o Procurador-Geral da República. Uma vez eu quis perguntar para ele, não foi o senhor que estimulou aí para colocar, porque um só chefe parece que aí o senhor vai mandar em todo mundo, ou coisa desse tipo. Na verdade, para mim a unidade, como princípio do Ministério Público, é uma coisa completamente diferente. Né? A unidade significa que nós temos uma única ideologia. A unidade significa que nós temos uma única razão de ser. Todos nós existimos para proteger a ordem jurídica, o regime democrático, os direitos sociais e individuais disponíveis. Isso é a unidade do Ministério Público. É por isso que ele é uno independentemente de ramo, por isso que ele é uno independentemente de ser federal ou de ser estadual. Porque ele só existe para uma coisa. Todo mundo existe para uma coisa. Para defender a ordem jurídica, o regime democrático, os direitos sociais individuais disponíveis. Aí diz, para que essa conclusão? Por que essa conclusão é importante? Para mostrar que unidade não se encontra com uniformidade. Para mostrar que unidade não se encontra aprisionando as pessoas dentro de um único pensamento. Eu sou a favor de que nós trabalhemos para encontrar consensos, para que os nossos ajustes possam ser ajustes decorrentes da vontade majoritária e, com isso, possibilitar um trabalho mais amplo e, portanto, um trabalho mais efetivo. E quanto mais gente trabalha numa direção, mais chance tem de que a gente consiga caminhar. Mas não de uma forma arbitrária, de que alguém pensa e os outros fazem, de acordo com aquela pessoa que pensa. Tá? Isso porque essa reflexão pensa é importante para responder a segunda questão. Mas antes de chegar na segunda, nós vamos passar pela primeira. Então, a pergunta que eu faço para mim mesmo é: deve haver uma atuação prioritária no âmbito do Ministério Público do Trabalho? Claro que sim. Claro que sim. Se nós temos prioridade do ponto de vista normativo em relação aos direitos, evidentemente que pode haver uma prioridade também do ponto de vista daquelas instituições que agem para preservar esses direitos. Eu acho que a proteção do trabalho decente é a atuação prioritária do Ministério Público do Trabalho. Não é que ele deva só fazer isto, porque ele não pode. Ele tem obrigação de atuar
todas as vezes que isso estiver dentro da sua destinação constitucional, que é o artigo 127, caput da Constituição da República. Mas, se ele tiver que dirigir prioritariamente a sua atuação, penso que deve dirigir para o trabalho decente. Não limitada a esses 4 aspectos que nós discutimos aqui. Como eu disse, nós discutimos não só porque a OIT fixa esse contorno, mas não porque ela fixa, porque é preciso fixar um contorno, porque senão o curso se torna interminável. Isso eu discuti do ponto de vista metodológico com o Sandoval da primeira vez que concebi. Disse, olha, o Sandoval acho que tem que limitar aqui, porque senão o curso fica muito longo, ou então ele fica com muito conteúdo, com muitos temas e pouco conteúdo para cada tema. Tá? Acho que o trabalho é decente. Mas também não vejo isso como um problema. Acho que o Ministério Público do Trabalho já tem o trabalho decente como prioridade. A única coisa que eu acho é que isso deveria ser um pouco mais claro, um pouco mais expresso. Quando vocês verem essa nova obra coordenada pelos meninos, pelo Edson e pelo Henrique, e ele pediu um novo texto, trata exatamente disto. E eu defendo, então, que isso seja bem explicitado e que, portanto, isso faça a fazer parte da vida da instituição, naquela perspectiva de que eu posso planejar, de que eu posso coordenar. Tá? E isso leva à segunda questão. Tá? Na atuação em coordenadorias ou em projetos, é possível estabelecer, em nome de uma atuação uniforme, restrições ao livre convencimento do procurador, né? Numa discussão que me parece, eu coloco uma interrogação, porque isso, não só porque vai gerar uma pergunta, mas porque também isso é um falso dilema. Não há, e é isso que eu quis defender, por isso que eu falei, não há contradição entre o princípio da unidade e o princípio da independência funcional. Não há. São princípios complementares. Toda vez que alguém diz, e é isso que me arrepia, toda vez que alguém diz que nós devemos privilegiar a unidade em detrimento da independência ou vice-versa, ele dá a conotação de que nós temos princípios que estão se chocando. Não há choque entre esses 2 princípios. Aqui não precisa procurar as teorias da aplicação do direito, né? Acho que hoje em dia todo mundo usa, porque o Supremo também popularizou, até porque os ministros do Supremo têm um grau de conhecimento alto, o ministro Gilmar, o ministro Joaquim, né? A teoria do Robert Alexi, da proporcionalidade de sentido estrito, ou do direito com integridade, do Dwork, uma área da filosofia do direito que, rigorosamente, do ponto de vista científico, não me interessa, é importante, mas não interessa para mim, mas que até sou obrigado a conhecer. Não, porque não tem nenhuma colisão de princípio. Independência funcional significa que eu ajo respeitando a minha destinação, o ordenamento jurídico, a partir da maneira como eu vejo isto. É o que eu chamo de consciência jurídica, a partir da minha consciência jurídica. O princípio da unidade significa que todos nós existimos para proteger a ordem jurídica e o regime democrático, direitos sociais individuais disponíveis. Não há conflito entre esses 2 princípios. Se eu faço valer a minha independência, eu não estou, em momento algum, violando o princípio da unidade. Eu estou dizendo como eu, órgão do Ministério Público, atuo, naquele caso concreto, para preservar a ordem jurídica, o regime democrático, os direitos sociais individuais e disponíveis. Não devemos confundir, então, unidade com uniformidade, porque esse princípio da uniformidade não existe. Tá? É claro, vai dizer, mas isso contraria uma parte da doutrina dos processualistas. Bem, são dogmáticos, encontram uma solução que lhes pareceu mais adequada, mas o princípio rigorosamente não trata de que todos fazem a mesma coisa, todos fazem do mesmo jeito. Todos nós fazemos, sim, a mesma coisa, nós defendemos os mesmos direitos, essa é a nossa destinação, mas não quer dizer que nós precisamos fazer da mesma forma. Cada um faz da maneira que lhe parece mais adequada para a proteção daqueles direitos que nos cabe defender. Tá? E, por isso, acho que a minha conclusão já está, ou a minha resposta já está claramente delineada. Embora eu defenda a atuação em coordenadorias ou em projetos, que é uma coisa diferente, não aconteceu no meu período, mas eu conheço, tenho discutido
acho que é uma forma adequada, embora, em certa medida, a maneira como se atua nos projetos me pareça, às vezes, que não seja a maneira mais fácil de dar efetividade, mas eu não vou discutir isso, até porque o curso não é para discutir política de atuação no Ministério Público nessa perspectiva, do ponto de vista procedimental, e como eu nunca atuei, também não posso dizer o que funciona e o que não funciona, mas eu acho o seguinte, embora eu seja um defensor dessa atuação integrada, dessa atuação coordenada, porque, para mim, ela cria facilidade. A primeira coisa que as coordenadorias faziam era nos dar o conhecimento necessário que nós não conseguíamos adquirir nas nossas unidades. Então, claro que o objetivo principal não era esse, mas isso só por isso já era fantástico. Poder trocar aquela experiência e formar um juízo a partir de uma visão ampliada, né? Não era aquelas comissões em que ninguém faz nada, era uma discussão, e uma discussão importante. Não só na que eu participei, em todas que eu vi. Tá? Mas, é claro, conjugar esforços significa que eu atinjo mais rápido e de maneira mais eficiente aqueles meus objetivos. Isso não quer dizer, penso eu, que o procurador está obrigado a ceder nas suas posições. Não quer dizer que o procurador está obrigado a passar por cima das suas convicções apenas para atender à vontade ou entendimento da maioria. Isso seria uma concepção, seria uma visão utilitarista da atuação do Ministério Público e, portanto, nociva. Nociva porque um dos problemas da concepção ou da atuação na perspectiva utilitarista é que ela elimina a possibilidade de avanços. Por que ela elimina? Quando eu não tenho mais a possibilidade de ter uma atuação efetiva daqueles que pensam na perspectiva minoritária, eu cristalizo o entendimento e não tenho mais nenhum tipo de inovação. É completamente diferente quando as pessoas respeitam até o pensamento minoritário. Tá? E por isso eu acho que não é possível, nem do ponto de vista da concepção, nem do ponto de vista da atuação, fazer restrições ao livre convencimento do procurador. Ontem, quando nós retornamos, eu conversava com o Sandoval, um processo que era o meu, está na mão dele, e que uma atuação da qual eu me arrependo. Eu cedendo à vontade, à deliberação de uma coordenadoria, ou da coordenação de uma coordenadoria, que não era acordo de igualdade, propus na 8ª Regiões ações cujos pedidos eu não entendia adequados, numa perspectiva, numa forma de atuação que eu não acreditava. O objetivo eu até concordo. O objetivo eu concordo. Eu só acho que o meio empregado era completamente inadequado. Essas ações foram, em parte, tendo sucesso, em outra parte, não tendo, mas elas começaram a perder força, e perderam força no Brasil todo, pelo menos até o tempo em que eu estava na ativa, eles vinham perdendo força no Brasil todo, porque elas não eram objeto da concepção dos procuradores que estavam atuando. Aquilo ali foi mais uma forma de dizer, não foi uma forma de cumprir uma deliberação, foi dizer, eu vou fazer porque é uma concepção e eu vou participar para não ser acusado de não ser colaborador, de não estar colaborando com a instituição, de ser aquele único certo. Eu mesmo fiz isso. E me arrependi amargamente. Me arrependi amargamente porque aquilo efetivamente não funcionou. É por isso, quando eu falo do programa, que eu faço lá meu choro do programa de Diogo Daldi, que agora eu fiquei feliz de ter um projeto que o reativa, talvez numa perspectiva mais correta da maneira como ele foi pensado, porque aquele pensamento inicial era ousado, mas talvez não tenha se revelado, talvez tenha se revelado não factível. Existem outras maneiras, talvez, de utilizar. E é isso que eu fiz, que eu propus da outra vez. Não sei como é que o projeto, depois vou tentar ver como é que ele reestrutura. Tá? Mas o certo é que, por isso que eu respeitei. Respeitei porque, se nós quisermos avançar com o Ministério Público, nós não vamos avançar com o Ministério Público tendo alguém que diz o que nós fazemos e tendo a gente fazendo o que alguém diz. Nós vamos avançar à medida em que os procuradores sejam cada vez mais engajados naquilo que é a sua destinação. Então,
para mim, independência é tudo, até porque ela é a única forma que eu tenho de cumprir com absoluta convicção o que dispõe o princípio da unidade, que é defender aqueles direitos básicos. O que não pode é um procurador dizer, pela minha independência funcional, eu não vou cumprir a destinação constitucional do Ministério Público, que aí ele não está exercendo a independência, ele está se rebelando contra uma atividade que lhe é obrigatória. Mas enquanto ele exerce uma convicção diferente da maneira de cumprir aquelas destinações, ou a destinação básica do 127 caput, eu penso que ele exerce legitimamente o direito, de fazer ou de atuar de acordo com a sua consciência jurídica. E é basicamente isso. Não sei se vocês querem discutir, né, ou se vocês querem voltar a qualquer tema desses que nós verificamos ou discutimos aqui nesses últimos 2 dias. Fiquem à vontade para... É Fábio de Campinas. Como é que você vê, Zé Cláudio, dentro dessa discussão de unidade e independência? Para mim, sempre foi muito claro essa questão da uniformidade. Desde que eu entrei na instituição, o Rogério Fernandes falava isso lá em Campinas, sabe? E como que você vê, na prática, a situação de um grupo de trabalho, por exemplo, que vai atacar determinado problema, mas você tem lá 5, 6 procuradores que entendem que tem que fazer aquilo daquele jeito, e outro que acha que, inclusive, recebeu diversas denúncias daquele mesmo problema, também tem lá inquéritos sobre a sua presidência e acha que não tem que fazer. Como que você acha? E aí você tem assim aquela situação da empresa dizer, olha, não, esse procurador aqui, mas olha, o colega lá arquivou, o colega lá deixou que eu faça assim. E aí você tem o outro colega lá, vizinho de gabinete, na mesma procuradoria, com a empresa ao lado, atuando de outra maneira completamente diferente. Olha, não tem uma resposta única, né? Eu acho o seguinte, em relação a esses grupos, quando a minha convicção, eu penso assim, se a minha convicção é diferente, mas ela é claramente minoritária, ela eventualmente pode contribuir, na minha visão, que talvez eventualmente possa ser equivocada, para paralisar uma atividade, particularmente, eu pediria para não participar. Se eu não fiz tudo que eu fiz na minha vida, eu não fiz concordando exatamente. Em alguns casos, eu tinha discordâncias pontuais. Eu acho que isso é perfeitamente possível. O trabalho em grupo exige que a gente molde, até porque, se não é uma diferença de concepção, não vejo aí maiores problemas. Acho que isso é uma diferença nítida de concepção e eu entendo que isso é importante para que eu possa cumprir com as minhas atividades, eu manteria. Se não fosse uma coisa tão gritante disso, eu talvez tentasse me afastar. Agora, o que não pode, penso eu, em circunstância alguma, é mesmo um órgão de revisão deliberar em contrariedade quando a atuação do membro do Ministério Público se pauta dentro de limites razoáveis. Eu não creio que exista direito de revisão nessa circunstância. Não existe, porque isso seria transformar essa discussão numa discussão puramente maniqueísta. Existe um certo e existe um errado. E não há na vida nem certo nem errado. Existem comportamentos que são adotados em determinado momento como os mais aceitáveis e outros como os menos aceitáveis. Eu não estou dizendo que é aquele procurador que diz assim, eu não vou me manifestar, eu não vou atuar em caso de trabalho de escravo, porque eu acho que esse bem jurídico não é importante. Não vou. Isso é outra coisa. Agora, o exercício da consciência a partir de um padrão de aceitabilidade, eu não quero falar em razoabilidade, porque a razoabilidade é uma concepção teórica específica, vem do direito americano, né? Ou então não vamos usar, vamos falar em proporcionalidade. Proporcionalidade também é uma concepção teórica, vem de uma concepção. Então, vamos falar em aceitável. Mas eu não acho que se possa. Tá? Eu acho que a gente pode estabelecer padrões, mas a partir do consenso. É claro que esse consenso jamais exigirá ou permitirá a unanimidade. Só acontece nas teorias políticas em que o sujeito presume
a unanimidade, no sentido de que isso todos achariam que é melhor. Não, na vida não tem. Agora, eu não acho, nem sempre o agir é a melhor iniciativa. É como eu disse, eu respeito essa questão da aprendizagem, mas não me parece que, nesse caso, o estimular seja a melhor opção do ponto de vista da concepção que eu tenho, Zé Cláudio. Mas eu jamais atuaria contra num caso desse. Mas, em outros casos, eu acho que o sujeito pode exercer plenamente a sua convicção. Então, Fábio, eu não tenho uma resposta definitiva para ti. Eu só acho que se deve respeitar o máximo possível o direito que tem o procurador de cumprir aquela destinação que é decorrente do cargo que ele está investido, tá? De acordo com a sua visão do direito, com a sua visão do que é mais adequado para a sociedade. É a Adriane, da Procuradoria-Geral, aqui de Brasília. Eu gostaria de parabenizar você pelo curso, muito bom, e gostaria só de fazer uma ponderação que eu acho importante. Eu vejo esse tema, essa expressão trabalho decente sendo utilizada em várias situações, às vezes de uma maneira muito ampla, e a minha preocupação é que esse conceito acabe se esvaziando. Eu gostei muito quando você, inicialmente, estabeleceu um conceito de trabalho decente, trazendo as convenções da OIT, mas também agregando outros conceitos. E eu acho que seria importante isso, trabalhar mesmo dentro dessa visão ampla, mas dentro de certos limites, para não esvaziar muito o conceito de trabalho decente. E eu acho que seria muito importante para nós refletir sobre um conceito de trabalho decente mais amplo, mas até usando os teus parâmetros, né, aquilo que você propõe, mas aprofundando mesmo essas ideias para a gente poder ter uma atuação mais clara. Não sei se fui clara no meu ponto de vista. A minha preocupação é a utilização da expressão trabalho decente de uma maneira retórica e esvaziada. Então, trazer esse conceito de trabalho decente dentro de certos limites para justamente tratar aquelas situações que são mais gritantes ou mais graves. Isso é muito importante para nós e eu vejo muito importante dentro da nossa atuação. Eu entendi. Na verdade, aliás, eu acho que entendi. Então, se eu bem entendi, a primeira coisa seria o fato de que nós não precisamos ter uma definição específica ou alienígena para definir dentro do Ministério Público que é a nossa prioridade e que nós chamamos de combate, de proteção do trabalho decente. Entendo, acho que tem que ter limites, sim. Acho também que é possível ou é preciso que a gente estabeleça dentro das coordenadorias, isso foi uma coisa que eu tentei deixar bem clara quando eu organizei o temário do Ministério Público, mas acho que depois não funcionou, porque talvez a minha lógica fosse uma e a lógica dos órgãos de administração fosse outra, né? Eu quis tentar, quando pediram para nós fazermos o temário, criar uma comissão que só se reuniria virtualmente e sem criar nenhum tipo de perspectiva de que aquele trabalho pudesse ser executado com tranquilidade. Quando aquela comissão foi criada, eu já sabia, alguém vai fazer, né? E como eu já tinha um pedaço, eu fiquei pensando, disse lá na oitava, sou eu que vou fazer.